bolseiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Eu tava com saudade de falar com vocês. Quanto tempo? Na verdade, não faz tanto tempo pra mim quanto faz pra vocês. A gente gravou um podcast bem legal esses tempos, mas, enfim, passou. Eu sou a Débora. E eu tô aqui com a minha amiga Thames de sempre. Oi, Thames. Oi, gente. Oi, Débora. Estamos aqui com o nosso amigo de longa data aqui do Bolsa Nerd, aquele que sempre tá pra nos ajudar com filmes e falar dessas coisas, tá? O Pedro, do canal Claquete. Oi, Pedro. Débora, oi, Tamires, tudo bem? Obrigado pelo convite, ótimo estar de volta. É bom ter você aqui também. E, enfim, como eu já falei antes, né, a gente meio que usa o Pedro, que ele sabe de cinema, pra poder falar essas coisas aqui com a gente. Então é por isso que ele tá aqui hoje, porque esse podcast é sobre cinema, acho que é o primeiro que a gente fala inteiramente sobre o assunto. Esse podcast nasceu porque eu fiz um post no Twitter pedindo indicações de filmes antigos, aí as pessoas foram falando e tal, e eu fui ficando encantada e pensei, eu tenho um podcast pra falar sobre isso. Nossa, que bom que eu tenho um podcast, então posso falar sobre isso. Então assim nasceu esse podcast, que é sobre cinema, que é sobre clássicos do cinema. Então, às vezes eu começo uns monólogos, vocês podem abaixar o som nessas horas. Então a gente vai falar sobre clássicos do cinema, a gente vai dar uma ideia do que seria um clássico, e a gente vai sugerir os filmes que nós consideramos clássicos nas nossas vidas, nessas coisas assim. O conceito que eu vou passar pra vocês de clássico é um conceito que é muito usado. A gente volta e meia fala assim, nossa, isso é um clássico, né? Clássico, tal. A gente usa pra música, pra roupa, pra filmes, pra várias coisas. Mas o conceito clássico, ele nasceu na Roma Antiga, que era o termo que eles usavam pra falar da arte grega. Mas não era pra qualquer arte grega, era só aquelas que eles consideravam digna de ser imitada, de ser copiada. Então, clássico, ele significa isso, algo que é digno de ser imitado. E eu sei disso porque eu faço faculdade e é pra isso que a gente paga os estudos. Com certeza. Pra poder ter informação pro podcast. Uhum. Então a gente pode pensar que clássico, isso é algo que se torna uma referência, que se torna um modelo para ser, não necessariamente copiado, né? Apesar de que hoje em dia tem sido muito isso, mas uma base, né? Também diria para sobreviver ao tempo, né? Também. Sim. Eu acho que a gente geralmente associa algo clássico como algo antigo, porque para algo ser considerado uma referência, ela tem que sobreviver ao tempo, né? Porque precisa desse teste do tempo. Mas não que necessariamente tudo que é antigo é clássico e que algo para ser considerado clássico tem que ser antigo. Exatamente. Tem algumas coisas que são novas e que a gente já reconhece uma qualidade muito grande naquilo, a gente já reconhece que vai se tornar um clássico, né? Porque ela serve de molde para outras coisas, né? Pegando o que você falou, Débora, de não ser antigo, ser clássico, porque tem gente que confunde isso, né? Acha que só por ser antigo é um clássico. A gente pode pensar o Chaplin. Chaplin fez mais de 40 filmes, mas quando a gente lembra dos filmes clássicos do Chaplin, a gente lembra do Garoto, a gente lembra de O Grande Ditador, a gente lembra de Luzes da Cidade. Ele fez mais de 40 filmes. Tempos Modernos, que é um clássico que cada professor de história tem que passar pelo menos uma vez por ano na sala de aula. Eu não respeito professor de história se eu não posso tempos modernos. Então a gente vê que nem todos os filmes que são antigos são considerados clássicos, né? Como ele falou do Chaplin, que são várias obras, mas as que sobreviveram ao tempo e viraram referência do próprio estilo do Chaplin, são poucas, né? Então, até porque se todos os filmes antigos fossem considerados clássicos, olha, a gente tem muita bomba de filme antigo. Tem muito filme antigo que eu acho que não dá pra... que não é aquela coisa de que tudo que é antigo é bom. E tem coisas novas que a gente olha, a gente sabe, nossa, isso aqui já é um clássico. Como eu posso dizer? Não é uma coisa mais tão nova no sentido de 10 anos atrás, né? Mas Meninas Malvadas é um filme contemporâneo, mas que ele é um clássico adolescente, porque ele meio que deu uma reinventada no gênero e ele serve de molde para muitas discussões, para outros filmes. Então, ele virou um referencial, virou uma referência. Cavaleiro das Trevas, por exemplo, eu diria que é um clássico, né? O segundo filme do Nolan. Eu diria que é um clássico. É um filme que também serviu de cópia, serviu de parâmetro para tudo que foi produzido depois. Com certeza. E você não podia não falar, né? Não, exatamente. Com certeza Eu sou o número 1 desse filme.
Então é interessante, quando a gente pensa de que o tempo ele testifica, ele autentifica um clássico, é porque muitas vezes algo que não foi reconhecido na época, só foi reconhecido por causa do tempo e virou um clássico após aquilo. Tem coisas que na época que foram lançadas já foram consideradas muito boas e uau, e se mantiveram clássicas, mas outras na época que foram lançadas ninguém dava nada por elas e hoje são cults. E é o que vai acontecer com Batman vs Superman daqui a um tempo. Vai virar um clássico, vai virar um cult. A Débora acredita nisso, né? Eu acredito, nós acreditamos. Nós acreditamos que a gente vai viver pra ver Batman vs Superman se tornar um filme cult. Clássico e cult. Uhum. Não, isso me lembra, acho que Blade Runner, né? Que também não foi tão bem. E hoje é uma referência, né? Laranja Mecânica. Tem outro do Hitchcock também, que é o Vértigo também. Também não foi muito bem na época e depois foi revisitado e considerado clássico. Sim, assim como Cantando na Chuva, que é um dos filmes mais clássicos do cinema, que você vê em todas as listas de melhores filmes da história e você vê muito bem colocado, por sinal. Na época que foi lançado, ninguém dava nada por esse filme. Tanto que era na época do auge, né, na era de ouro dos musicais, que outros filmes tinham atenção, que levaram prêmios e tal, mas o que sobreviveu ao tempo foi Cantando na Chuva e virou referência de musicais, né? Eu lembro sempre de uma frase do Martese, que ele diz que é importante a gente preservar qualquer tipo de filme, porque a gente não sabe qual vai ser o status desse filme no futuro. É claro, eu vou me surpreender muito se o Transformers ou o filme da Kéfera virar um clássico. Com certeza. Cara, às vezes eu olho pro que tem acontecido ultimamente e eu penso, cara, eu tô curiosa pra ver como é que isso vai estar nos livros de história daqui uns anos. Por quê? Eu não. Mas enfim, vamos ver como é que a história vai testificar o filme da Kéfera e os incontáveis Transformers. Não, eu fico pensando que tem muitos filmes que tinham tudo pra ser clássico, tinham tudo pra ser cult, tinha tudo pra né, mostrar todo o potencial e acabam virando Xanadu. Puxa, ótimo. Eu falei que ia falar desse filme. Yes! Foi um filme traumatizante das minhas férias. Eu acho que até hoje em dia a gente vê isso, que alguns filmes têm forçado tanto pra virarem clássicos, tanto pra serem uau, e viram Xanadu. Exatamente. Eu acho que é uma coisa meio do cinema atual, né? A gente percebe que a gente assiste alguns filmes e a gente ia pensar assim, podia ser menos, né? Forçou tanto que estragou. Queria fazer algo tão revolucionário, tão cult, tão uau, queria tanto que virasse um clássico e não rolou. Talvez no futuro. Quem sabe, né? Não, mas nem no futuro, porque Xanadu fracassou miseravelmente. É um filme que tinha tudo pra dar certo. Tinha o Kelly, tinha a Olivia Newton-John, tinha roller skate, acho que é roller dance, roller skate, que é uma coisa assim que é dança de patins, tinha como é que chamava, discoteca e tal, né, no começo dos anos 80, tudo pra dar certo, e não deu. E ainda não deu. Pelo menos pra mim não desceu. Não sei para os outros. É importante também a gente lembrar que tem muito filme que se torna clássico, mas não por ele ser bom, exatamente porque ele é ruim. Né? Então, muitos filmes são o The Room. O Trash. Além de ser culto, ele se tornou um clássico porque muita gente pegou um carinho sobre esse filme, ele foi tão comentado, ele tinha tanto um espaço reservado para ele dentro de debate, dentro de internet, que o filme tem o seu valor dentro do cinema, não um valor muito positivo, mas tem, né? Por exemplo, a gente poderia até falar de outros diretores que também marcaram sua carreira fazendo filmes ruins, né? Que até saiu um filme com o Johnny Depp sobre ele, que é o Plano 7 do Espaço Sideral. Plano 7 do Espaço Sideral. Do Ed Wood, é isso? Exatamente, Ed Wood, né? E ele foi considerado o pior diretor de Hollywood. Uhum. Cara, e a coisa é do nível mais bizarro possível. Tipo, tem um cara morto no chão, eles chegam, esse cara está morto, alguém o matou. Sério, Capitão Óbvio? Eu assisti esse filme, é muito bom, por sinal.
É interessante, eu acho que até essa ideia. Eu não sei se é porque atualmente a gente tem essa coisa da gente rir da gente mesmo muito forte, da zoeira. Que como você disse, o que era muito ruim tá virando clássico, trash, sabe? Que você gosta de tão ruim que é. Que vira até uma referência. Quem sabe Xanadu, né, Tamires? Ah, pode ser. Um carinho por esse filme, né? Dá pra ver. Não, eu fico pensando também em alguns diretores, né, que pouco foram premiados e que são, se você olhar, tem uma paixão pelo público, um carinho. E que eu tô olhando na minha estante, tem o Kubrick, né, que ele tem muito poucos filmes. Eu nunca tinha premiado como diretor ou qualquer coisa do tipo, e os filmes dele, a maioria, pelo menos a maioria que eu assisti, são muito bons. Eu não assisti todos porque a gente vai aos poucos, né, porque como tem pouco, então você vai dosando. É curioso você citar o Kubrick, que ele tem muitos filmes considerados como clássico, e a grande sacada do Kubrick foi atender o pessoal cult, ao pessoal que queria filmes fora do circuito comercial, mas também conseguia garantir uma boa performance em bilheteria. Ele conseguia atender os dois lados. Então ele saiu muito bem. Se a gente for mal comparar, por exemplo, Orson Welles tinha muita da crítica, a crítica adorava Orson Welles, mas o público já não seguia tanto os filmes dele, ele não tinha tanto retorno de bilheteria assim, que já foi o contrário do Hitchcock, que o público adorava, mas a crítica, é legal, é divertido, os filmes dele são legaisinhos. Mais ou menos. Sim, mas aqui, uma pergunta. Vocês acham que um filme, pra ser clássico, ele tem que ser uma coisa, tem que ser... Porque, por exemplo, uma cult... Porque cult é uma palavra que tem sido muito usada hoje em dia, né? Como uma coisa assim, algo cabeça, algo... sabe? É uma coisa que ninguém gosta e eu gosto, então é cult. Eu vou dizer que eu gosto porque é cult, entende? Que ninguém Ou entende. porque tem uma crítica social que só eu entendo. Sim. É tipo o filme do Snyder, né? Mas enfim... Aí vocês acham que algo pra ser clássico tem que ser cult também? Tem que ser algo muito inteligente? Algo não que desafie? O maior exemplo pra mim é o Superman do Christopher Reeve. Eu acho que ninguém discute que é um filme clássico de super-herói e não tem nada de cult ali. Não tô dizendo que é um filme ruim, que é um filme vazio. Mas ele é simples. excelente do ponto de vista de atuação. É simples, ele não precisa ser um filme cabeça pra se tornar um clássico. Pelo menos na minha. Claro, ser um filme cabeça, é um filme que quebra paradigmas, é uma das formas de você tornar um filme clássico. Mas se você faz um filme com uma direção impecável, que consegue sair bem em bilheteria, automaticamente ele pode se tornar um clássico. Por exemplo, Pulp Fiction se tornou um clássico. Ele foi uma bilheteria muito forte, ele tem elementos ali muito interessantes de direção, de roteiro, mas ele não é uma ideia super inovadora. Então é mais complexo a gente dizer que esse clássico tem uma receita de bolo ou não, né? Sim, é que eu acho assim, que eu acho que existem os clássicos do cinema em geral, né, que você diz, nossa, isso é um clássico geral do cinema, mas existem os clássicos dentro de um gênero também. Existem os clássicos para filmes de comédia, clássicos pro terror, entende? Que talvez você diga assim, esse filme não é um referencial pro cinema inteiro, mas para esse gênero em si, ele pode ser, né, pra animar, entende? Então acho que, por exemplo, se você vai falar de filmes adolescentes, né, você tem os clássicos do filme de adolescente, mas que não são necessariamente clássicos do cinema, da história do cinema, mas para aquele gênero né? Eu Ou até mesmo muita gente diz na internet, clássico da Sessão da Tarde, né? Também tem os clássicos locais, né? Os clássicos da Sessão da Tarde, com certeza, a Lagoa Azul. Exatamente. É algo que a gente tem uma certa relação da nossa nostalgia, né? E que virou uma referência pra gente, porque os clássicos da Sessão da Tarde são os filmes que a gente tem como referência de filmes da Sessão da Tarde que a gente assistia à tarde. Que é quando a gente fala Sessão da Tarde, a gente lembra de tais filmes, né? Virou a referência da gente. Daí essa questão do clássico ser uma coisa que a gente usa como referência, como algo, como um modelo, né? Então, é interessante. Assim como você perguntou do cult, do clássico, tem muito filme cult que eles consideram cult que não é clássico, né? Eu vou ser linchada, talvez, mas esses tempos eu decidi assistir esses filmes
filmes que todo mundo fala, e eu não assisti. Aí eu me deparei com Donnie Darko, né? Que é um filme que diz que ninguém, porque você tem que ir mais além, porque ele é muito cabeça, que você tem que entender e tal, e várias teorias, que é looping do tempo, que, né, é uma fenda temporal, que são mundos paralelos e tal. Aí eu falei assim, mas eu não sei qual é o escarcéu por causa desse filme. O filme, ok, assim, legal. Dá pra entender que tem uma passagem de tempo e tem ali alguma coisa paralela ou temporal mesmo, mas que não era pra ser tudo isso, sabe? Toda essa discussão em torno dele. Eu acho que quando o autor fez, ele nem fez com esse propósito, sabe? Tanto que acho que ele não fez nenhum outro filme muito marcante depois desse. Não, exatamente. Eu acho que você foi bem seminal. Eu acho que hoje em dia isso cada vez mais vai se tornar mais presente. O público leva o filme para um patamar que geralmente o filme não está. Não que isso não tenha acontecido nos anos 50, 70, mas é porque hoje em dia é muito mais fácil, porque a gente tem muita informação, a gente tem muito reprodutores, criadores de conteúdo. Então, é muito... Eu, por exemplo, eu não acho, por exemplo, a Marvel esse sucesso todo que o pessoal acha, né? Então, claro, não tô dizendo que o estúdio, o projeto é ruim, mas, por exemplo, se for analisar os 20, 16, 7 filmes, eu só gosto de 3 ou 4, então, né, tem essa questão também. E nem todos são bons, né? Totalmente esquecíveis, como diz a Débora. Enfim, eu não sei, eu acho que hoje em dia tem muita expectativa em relação aos filmes, sabe? Muita cobrança. Talvez isso é uma cobrança que tem afetado os diretores também atualmente, né? Uhum. Que algo tem que ser inovador, tem que ser muito inteligente, tem que ser tem que ser muito. E, sei lá, parece que muitos clássicos nasceram por acidente. Claro, muitos filmes clássicos foram bem pensados, teve todo um processo cirúrgico, digamos, por trás, mas alguns mas não era era uma coisa feita tipo, eu vou fazer um bom trabalho. Não era parecia que era uma cobrança muito mais pessoal do que de quem estava produzindo, do que uma cobrança de que algo tem que ser revolucionário, tem que agradar o Rotten, tem que agradar todos os críticos, né? Tem que agradar os haters da internet. Então... Até porque naquela época nem tinha internet direito, né? Hoje em dia parece que quem tem feito os clássicos são os haters da internet. Também acho isso. Que tem comentado bastante. Mas quando vocês pensam em clássicos, quais são filmes que vocês consideram clássicos e por quê? Muito difícil, hein? É bem difícil mesmo. A gente citou alguns, mas eu vou começar, tá? Vou citar um, que é um filme que eu amo. Na verdade, foi ele o estopim pra eu pensar em fazer esse podcast, que é Casablanca. É um filme que eu gosto bastante do roteiro dele, eu gosto da montagem, da edição, tudo. E eu acho que ele é um clássico pela forma que ele contou a história dele, né? De uma forma muito intimista em relação à guerra. Porque ele tem frases marcantes, frases que são partes da história do cinema até hoje. Tem uma música marcante, tem um elenco, o casal protagonista tem uma história que você sente muito depois. Então eu coloco Casablanca porque também é uma boa história pra você, né? Melhor realmente é uma boa história pra você ter uma noção do que acontecia na guerra naquela época, na Segunda Guerra Mundial. Então eu coloco Casablanca como um clássico do cinema. Nossa, eu achei que você ia falar Bonequinha de Luxo. Foi aquele momento que quase. Curioso como você comentou Casablanca, Débora, que é curioso que o Humphrey Bogart, ele tá no filme, né? E ele fez um outro filme no mesmo ano, que é o Falcão Maltês, é um filme que eu vou citar também, e foi esse filme que alavancou a posição de ator dele, de um ator B para um ator de primeira linha. Então, Casablanca, ele também, além, Falcão Maltês é importante para inaugurar esse novo patamar do ator, e Casablanca é um que o deixa nos principais nomes, né, de Hollywood da época. Sim, eu acho que é o filme referência do ator também, né? Quando você pensa nele. Ele tem outros filmes, mas esse é... Quando você associa um filme a um ator, acho que é Casablanca. Eu citaria Bonequinha de Luxo, especialmente porque, assim, a gente sabe que é baseado numa história de literatura. Houve uma modificação por conta da própria atriz, né? Que ela não parecia ser uma prostituta e ela se torna somente uma acompanhante.
Poderia ter dado errado por conta disso, por causa de algumas birras de estúdio e tal, mas deu super certo. E ele vira referência de moda, ele virou referência também para muitas atrizes. Eu li uma vez que a Anne Hathaway, ela se inspirou em alguns trejeitos da Audrey nesse filme. Então ele é um filme que é carregado de carinho, né? Então... E é engraçado que não é o melhor filme da Audrey, Bonequinha de Luxo. Acho interessante o do Bonequinha de Luxo, é que isso que você falou é bem pontual, Tamires. A Anna Hathaway, ela pegou muita coisa da atuação da Audrey. Então, a Audrey, ela teve esse papel, ela teve essa função de influenciar algumas atrizes, mas isso é muito pouco lembrado e mencionado, né, quando a gente pensa nos filmes dela e em todas as consequências que ela gerou. Sim, e assim, eu tenho outros filmes da Audrey que eu gosto, não vou dizer que eu considero melhores, assim, né? Mas Bonequinha de Luxo, ele é a referência da Audrey Hepburn. Como você falou também, ele é muito importante para a história da moda, é muito importante para a história da atriz, a trilha sonora. Ele é um filme que quando você, assim, até a fotografia dele, ele tem cenas que nem ela tomando café em frente a Tiffany, que é muito marcante. E ela é muito reproduzida por muita gente, os óculos. Então, com certeza é um clássico e tem sido referência, continua sendo uma referência ao longo dos anos. E, nossa, eu sou apaixonada por esse filme, por tudo que ele representa. E a atriz foi premiada por outro filme que não é tão lembrado, né? Que é a Princesa e o Plebeu. Então, você acaba assistindo a Princesa e o Plebeu depois de assistir a Bonequinha de Luxo. E a Princesa e o Plebeu, a Audrey ganhou o Oscar por esse filme. E eu, particularmente, considero a Princesa e o Plebeu um filme melhor. Eu acho um filme, sabe... Só que é um filme que não sobreviveu tanto ao tempo em relação a... Não ficou tão marcado como Bonequinha, né? Então... Eu gosto mais de Guerra e Paz dela, mas... Sim, sim. A gente percebe o quanto é mais impactante, sabe? Na memória da cultura pop, inclusive, você tem a Bonequinha de Luxo como o filme da Audrey Hepburn, né? A referência. Sim, e tem gente que nunca assistiu um filme, tem gente que não sabe quem é a Audrey Hepburn, mas já viu aquela figura dela, do óculos. Tem gente que conhece a figura dela com o coque e o óculos de sol, conhece a imagem, mas mesmo que não conheça mais nada, entende? Então é interessante. É um clássico mesmo. E você, Pedro? Os filmes que eu pensei, eu tentei sair dos filmes mais conhecidos e tentei colocar os menos conhecidos pro pessoal que está nos ouvindo, né? Ir atrás, enfim, filmes que eu acredito que o pessoal não viu, né? Eu vou começar pelo filme que eu gosto muito, que é um filme noir francês chamado Rififi. É um filme que ele é o pontapé do cinema policial moderno contemporâneo. E é um filme de gangster e assalto, né? Pra quem gosta quem tá vendo aí La Casa de Papel, desse tipo de filme, tem um pouco disso aqui, porque são bandidos que um bandido veterano que reúne um grupo de assaltantes para poder executar um grande roubo, né? Um roubo final. É um filme altamente meticuloso do ponto de vista de construção da ação. O mais importante não é o final do filme, é o meio do filme. Porque nós vamos ser presenteados por uma sequência de quase 30 minutos sem som. Só eles executando o plano. O que é mais interessante é isso, é uma sequência praticamente sem som, só construída através de efeitos e ações, né, dos personagens. É algo que praticamente é impossível a gente pensar nisso hoje em dia. Então, quem quiser ir atrás, fica aí. Rififi, 1995. Eu fiquei de cara. Esse vai pra minha lista. Sim. Um filme que eu penso como clássico é um filme mais recente e tal, né? Que é Patricinha de Beverly Hills, Clueless. Ele é um clássico adolescente, é um clássico dos anos 90. E é um filme que ele não é um filme cult. Não é um filme que esteja na história dos clássicos do cinema. Mas ele é uma referência quando você pensa em anos 90. É um filme que explica muito da juventude dos anos 90, pelo menos uma parte dela. É uma referência, virou uma referência de moda com a saia xadrez amarela da Cher. Com as frases, até parece... Ela já rendeu livros, série... Vai ter musical, ela rendeu muito conteúdo após isso. Sim. E é engraçado que até é um filme que ele é inspirado num livro clássico da Jane Austen, em Emma. Então, é um clássico dos filmes adolescentes, é um clássico dos anos 90, por essa questão de referência mesmo. Assim, eu acho que o filme ele é bem construído, mas além disso, ele também tem aquele padrão de ser três amigas, né?
Até uma coisa que durou muito tempo, ser uma ruiva, uma loira e uma negra, que rendeu bastante tempo nos anos 90 e anos 2000. Sim. A questão da moda, que é até envoltado, eu vi em vários desfiles já, várias coisas, tá voltando a moda do xadrez amarelo da Cher até o tema que fala, as frases, a caneta rosa de pompom, as músicas. Então é um filme que ele tem bastante referência e você usa ele. Eu, por exemplo, eu uso bastante na faculdade quando eu tenho que pensar em algo dos anos 90. Sim. A minha referência vai pra Patricinha de Beverly Hills. É porque é um filme que ele conseguiu dialogar com a época dele, né? Sim. Ele é muito dialogado e uma das coisas que eles fizeram muito bem é transformar um clássico da literatura em algo mais moderno, o que é bem interessante. É reinvenção, Exatamente. né? Uma releitura. Mas ele conversa muito bem com a época dele, mas ele vai além, porque se você apresentar pra alguém hoje, a pessoa ainda vai entender. Não é só alguém dos anos 90 que vai entender aquele filme. Uhum. Apesar dele ser muito datado em relação aos 90, né? Mas se eu passar pra uma pessoa assistir hoje, uma pessoa mais nova, ela vai assistir e vai entender. Ela entende muito bem o que tá acontecendo, né? Então acho que ele não é um filme que ficou preso à época. Vale lembrar que esse filme, ele tá na lista dos 1001 filmes pra ver antes de morrer. Ele tem o seu peso histórico pra época. Eu chutaria que é um filme que ainda sofre um pouco aquele estigma por ser um filme com esse estereótipo de menininha, de patricinha. Então acho que rola um pouco de preconceito com o filme. Mas pelo contrário, acho que o filme que ele tem uma espiritualidade, ele tem um clima, ele tem uma decupagem em momentos muito bem executada em retratar aquele universo sem perder a essência da adaptação. Sim, e um filme escrito e dirigido por uma mulher, por sinal. Só pra deixar essa informação pra você. deixar o gostinho aí. Agora eu lembrei da cena da Um ponte. dos meus primeiros crushes do cinema ali, que é a Alicia Silver. Sim. E que, por sinal, esse filme é clássico da atriz. Também. Porque ninguém quer lembrar dela como por Batman e Robin. Como Batgirl, a gente lembra dela como a Cher. Que bom. E o clipe do Aerosmith. É verdade. Isso aí. É crazy, né? Que eu acho que ela parece. Aham. Eu tava pensando em qual falar, porque eu tenho pelo menos 3 que eu queria mencionar. Pode mencionar. Porque são clássicos pro meu estilo, entendeu? Pro meu estilo de como eu fui criada pelo meu pai querido, lindo, maravilhoso. Beijo, tio Alberto. Então eu queria deixar Garboso também. Eu queria deixar primeiro O Exterminador do Futuro, que eu acho que foi um dos primeiros filmes, né, que eu vi uma personalidade, depois de Star Wars, é óbvio, que tem uma personalidade feminina ali, que você vê uma evolução, assim. Então, a Sarah Connor sai de uma menina muito chata no primeiro, e parece que é um peso morto, porque você fica, pra a mulher que tem um arsenal de armas incrível, que criou o filho e que ficou no manicômio porque pensaram que ela era louca pelo que ela falava, e não desistiu das coisas e que tenta a todo custo salvar o filho e sabe que ele é a salvação do mundo. Então, fora que é sensacional, né? Os efeitos especiais pra época, falar de robôs, de ficção científica e tudo mais, sabe? Eu acho que foi, pra mim, é um clássico que tentaram trazer de volta, e como eu sou muito nostálgica, eu gostei do trazer de volta dele. Então, fora que tem a Linda Hamilton no melhor papel da vida dela, sim, né? Então só por isso, nossa, ela era meu padrão de mulher forte quando era pequeno. Quando alguém perguntava, pô, me fala uma mulher forte, tirando as mulheres de filmes de 100% ação, né? Sem muita profundidade, esse filme aí eu via muito dessa imagem nela. E assim, você pensa que podia ser um filme bobo, né? Mas ele não é. E se eu não me engano, ele é um dos mais bem conceituados do Rotten. Por mais que o Rotten não seja questão de comparação. Mas eu acho que, se eu não me engano, é o Exterminador 2, né? Que a crítica... MDB também tem um respeito, o filme tem uma pontuação interessante. O segundo, o primeiro eu também acho muito bom. Mas o segundo, eu acho que ele realmente é o filme que dificilmente vai ser superado. Não sabe? vai. Quando a gente pensa em robôs, pensa em ficção científica, uma direção muito boa ali na construção de personagens, enfim. Ele num todo,
vilão é bom, os personagens são bons, tem uma dinâmica muito boa, a história é boa, não é só a perseguição e vou matar o menino, não é só isso, sabe? Tem toda uma construção. Uma curiosidade, o pessoal acha que a música do Guns N' Roses, né, o Will Be Mine, está no filme. Não, gente, não está. Ela não faz parte da trilha sonora. Ela saiu depois do filme, né, no CD lá, do álbum, né, das melhores, porque o Arnold Schwarzenegger era muito fã da banda. Então, eu acho um filme incrível, assim, pra esse tipo de ficção, pra ser um clássico da ficção científica. Então, principalmente o 2. E além disso, é um filme que a cena da Sarah Connor de regata preta, óculos Ray-Ban, sim, entendi. É uma daquelas cenas que tá no hall do cinema. Além disso, é um dos filmes que começou a dar uma nova visão do papel da mulher no cinema, né? Do protagonismo feminino. Ainda é referência, né, pra protagonismo feminino. Também uma das melhores atuações de Arnold Schwarzenegger, porque ele não fala muita coisa, né? Então... Ele faz o que ele tinha que fazer, né? Metralhar todo mundo. É muito bom. Gente, eu só peguei filme antigo, tá? Então, vamos lá. Eu vou citar um filme de Hitchcock, né? Porque tem Pedro, não pode faltar Hitchcock, né? Então, eu vou deixar porque aqui que o que eu acho que é um filme que não é tão valorizado quanto deveria, que é o Disque M para Matar, filme de 1954. Eu digo isso porque geralmente a gente pensa em Hitchcock, a gente pensa em Os Pássaros, Janela Discreta, Psicose, e esse filme... Psicose. Exato, esse filme é um dos favoritos, é um dos meus favoritos, eu vi quando eu era muito pequeno, e até hoje eu tenho um carinho enorme pro filme, eu vejo praticamente quase todo ano. Então, esse é o filme que, imagina você e um filme rodando em um ambiente só. Eu sou praticamente fã de filmes assim. O Disque para Matar, ele é uma aula de como filmar em um ambiente só, porque praticamente a história só se passa dentro de uma sala, e ele, além de ser um suspense onde você querer saber o que vai acontecer nas cenas seguintes, ele é muito bom na parte da fotografia também. Não tem nenhum plano que é repetido de forma vazia, além de ser uma história muito bem contada. Então, fica aqui meu Disque para Matar, né? E vale lembrar que nesse filme tem a Grace Kelly, né? Que é a nossa rainha. Nossa, adoro. E é um filme que... É engraçado que a Grace Kelly, ela... Tanto nesse filme quanto outro, ela tem muito o padrão da loira que o Hitchcock costumava usar, né? Ele sempre gostou de loiras. Sim, mas que tinha uma aparente fragilidade, mas que além disso, né? Que era uma... Mas que sabia se defender, que era curiosa, e então, sabe, ele explorava isso nela. E foi uma das poucas atrizes que teve uma boa relação com ele, né? Porque algumas não se deram tão bem, não. Ele até teve problemas, e, na verdade, ele que tinha mais problema com a Grace Kelly, porque ele se sentiu meio traído quando ela largou a carreira de atriz pra poder virar princesa. Então, ele se sentiu meio traído. Eu até não quero deixar nada subentendido, né? Mas eu acho que eu acho curioso isso, né? Ele se sentir traído por alguém que tomou outro caminho na vida, né? Pois é, não só foi virar princesa, né? Sim, enfim. Um filme que eu quero mencionar, né? Não um filme, é uma trilogia. Na verdade, se for falar em trilogia, eu penso em vários que tem gente que eu acho que vai se sentir injustiçado de não ouvir, se a gente não falar, mas De Volta para o Futuro, que virou a bíblia da viagem temporal pra muita gente. Quando você fala em viagem temporal em série, em quadrinhos, em filmes, as pessoas elas vão tipo assim, o que dizem De Volta para o Futuro, né? O que aconteceria se você mudar o passado e tal? Então, acho um filme sensacional, é uma trilogia muito bem amarrada, é uma trilogia que criou clássicos para automóveis, para vestuário, de frases, que virou uma referência em relação a essa questão de ficção científica de tempo, né? Viagens temporais, e é incrível, tanto que chegou quando... Foi 2015, não foi? Foi. Quando foi a data, né? Assim, outubro de 2015, todo mundo se agitando, né? Tipo, como é que é seu tênis, a jaqueta, então, o carro. Cheguei no futuro. O cinema, cheguei no futuro. Então, isso é muito legal. E eu acho que você fazer uma trilogia que faz viagem no tempo desse jeito, de uma forma tão bem amarrada, mas simples, é uma coisa mais simples, mas bem trabalhada, não é uma coisa pra qualquer um. A gente vê que tem tem muitas séries e outros filmes que se complicam e você, tipo, aceita que dói menos, né? Mas De Volta para o Futuro, todo mundo entende a história e ao mesmo tempo entende, mas não é porque é uma história boba, mas porque mas porque ela
tá bem explicada, porque é aquilo mesmo, não te deixa dúvidas, né? Então esse é meu clássico agora, De Volta para o Futuro. E era um dos meus, da minha lista, mas eu concordo plenamente em grau, gênero e número. Foi o meu primeiro crush, né, do cinema, foi McFly, tá? Eu assumo. E é bem interessante, na verdade, né? Que são histórias bem fechadas e elas funcionam independente uma da outra e não precisa de mais nenhuma outra complementação que já tá suficiente. E são 3 e pronto, e você tem que aceitar, não vai ter mais reboot, não vai ter mais nada. Aceita que dói menos, então eu gosto muito. Tava aqui pensando que a gente vê quando um filme ele virou clássico, referência assim, né? Além de em relação ao cinema, em relação também à moda e tal, né? É quando faz aniversário do filme e as marcas estão relançando produtos deles, né? Uhum. Que nem foi o tênis da Nike quando Volta para o Futuro, as roupas da Cher, o óculos da Sarah Connor, entende? Quando assim, se faz aniversário de 15 anos, tal, né? Já todas as marcas, elas revivem aquilo pra vender. Então você vê que causou impacto. Não passou desapercebido na época e continua não passando. Então, interessante. Acho interessante. Pelo menos pra mim, que estudo moda, eu acho bem interessante. E você, Thames, tem outro? Então, com certeza. Outro filme que era um dos 3 mais atuais aí, né? É que, além do De Volta para o Futuro, é o Alien, o 8º Passageiro. Porque ele faz essa questão do suspense, né? Uhum. E também tem um protagonismo forte e, assim, é contínuo, sabe? Eles sempre estão colocando o Alien em alguma coisa. Alien 1, 2, 3, 4, aí depois tem Alien vs Predador, aí trouxeram Prometheus, aí depois o Alien de novo, agora esse último. Então é uma sucessiva tentativa de resgatar todo o tempo o Alien, e as pessoas vão mesmo pra ver. Eu acho que uma das sessões mais cheias que eu fui foi em Alien, numa segunda-feira. Então as pessoas vão mesmo querer ver, e também tem cenas icônicas, né, que todo mundo reproduz, aquele do Alien saindo da barriga, né? Muito boa. Sim, e assim, na minha opinião, é um dos suspenses melhor construídos, o Alien 8º Passageiro. Não tenha dúvida. Minha opinião. E não é todo e assim, não era todo filme de Alien que conseguia fazer um filme alienígena com suspense, né? Assim, que geralmente Alien é uma coisa meio trash, meio chacota, assim, não era uma coisa assim muito, entende? É realmente assustador e eu não entendo como muito psicológico, né? Eles, até você entender o que tá rolando ali, e outras discussões que tem em volta também sobre robótica, viagem no espaço, né, e tudo mais, é muito psicológico o que acontece ali também, né? O Alien, ele é importantíssimo porque ele tem uma dedicação muito forte na parte da direção, né, do Ridley Scott, porque ele nos lembra que um suspense não basta você só ter um diálogo estabelecido, saber posicionar a câmera, é você também trabalhar o som. Ele tem um som muito dedicado, principalmente naquela cena onde estão todos comendo, conversando, né? Então o Alien, ele é muito dedicado, muito excelente nesse aspecto. Então um dos motivos do filme funcionar tanto do ponto de vista de você criar suspense de uma criatura que poderia cair facilmente no trash, né, no ridículo, é esse ator da criação de suspense com o som. Tudo faz parte da respiração, às vezes aquela gosma que ele solta caindo, sabe? Tudo constrói um ambiente para você ficar realmente aterrorizado, dependendo da situação ali, né? E aquele corre-corre também, acho que jogo de câmera, quando eles estão correndo, também te deixa bem frenético, né? Agitado. Pelo menos eu vejo que a filmagem mexe com você, principalmente porque eu sou hiperativa, então essas coisas de frenesia, assim, de muito silêncio, de algum detalhe no som, isso mexe muito comigo, por exemplo, né? Então, por isso que eu falei que é mais psicológico, porque pra mim, eu acompanho, eu quase revivo o filme junto. Eu sou muito cinestésica, né? Essa coisa de sentir. Então, pra mim, Alien fica marcada por isso. Mas acho que em 2 podcasts aqui do Bolsa que eu participei, você citou o Alien, então a gente tem certeza que você gosta desse filme. Mas com certeza. Bem,
O próximo filme da minha lista é um dos favoritos de suspense e que é melhor do que muita coisa que Hitchcock produziu, só pra vocês entenderem o nível do filme, que é As Diabólicas, filme de 1955 do Henry George Clouzot. Pra quem não conhece, o Clouzot na época, eles e o Hitchcock, eles eram amigos, e quando o Hitchcock queria fazer o filme As Diabólicas, porque ele vem de um livro, né? O Hitchcock queria fazer, mas o Clouzot foi quem acabou fazendo o filme. Foi até um empurrãozinho pro Hitchcock fazer o Psicose. Mas voltando ao Diabólica, ele é um filme que tem uma das melhores sequências do suspense pra mim, que é a sequência final, né? Onde tem todo o nó do filme. Mas de forma resumida, são duas mulheres bolando o assassinato de um homem que trabalha em uma... Não lembro agora se é uma creche ou se é um orfanato, enfim. E elas têm até um teor sexual ali no subtexto, que é claro, não fica, então é até interessante nesse ponto, mas o melhor mesmo é o suspense, é o que elas vão construindo e como os outros fatos, depois que elas executam o plano, vão aparecendo. Então, uma fotografia absurdamente impactante por mostrar uma França decadência ao mesmo tempo, né? Porque ela tinha acabado de vir do pós-guerra, tava no pós-guerra, mas ao mesmo tempo tem a sua elegância no ponto de vista da fotografia também, e uma direção, para quem já conhece o Clouzot, sabe que garante um controle enorme de gerar no espectador o suspense e o interesse pela história. Eu falei que nenhuma das duas viu o filme, eu fiquei no vácuo, né? Não, eu vi. Eu não assisti esse filme, então. Mas vou colocar na minha lista. Eu vi. Mas ele tá pra eu rever de novo. Porque teve uma época que eu assisti muito filme clássico, assim, sabe? Tipo, mais antigo. E eu preciso rever. Quem gosta de um bom suspense, largue tudo que estiver fazendo e vai assistir esse filme. Falando em suspense, em um filme que eu considero muito icônico, eu acho que não é o melhor suspense do mundo, mas ele é um clássico. Pra você ver que nem todo clássico necessariamente é o melhor do seu gênero, né? É Psicose, do Hitchcock, pela questão da trilha sonora que, gente, aquela é a trilha oficial do suspense, é a de Psicose. Quando você pensa em suspense, é aquela música. Eu acho que eu colocaria especialmente pela música. Pela questão do Hotel Bates, que virou também referencial, até criaram série depois. Sim. Porque ele consegue homenagear a carreira do Hitchcock, né? Com os pássaros e tudo mais, a mulher loira e tal. Então é um filme bem marcante, o final, aquela questão do mistério e tal, mas eu acho que esse filme ele tem o grande privilégio de ter feito a trilha sonora oficial de suspense, que virou, acho que se tornou um clássico de suspense do cinema, é Psicose, e ainda hoje... E o interessante é que o filme nem era um dos que o Hitchcock apostava, né? Que fosse um dos filmes que ia sobreviver tanto pra ele. Ia ser só mais um filme. Por exemplo, A Sombra de uma Dúvida é um filme que ele mais gostava, que não teve esse status quo todo. Mas é o filme do plot twist, não é? Exatamente. Também, eu vejo isso também. Sim. E que tem várias releituras do filme. Tem releituras em série, as pessoas, é um filme que ainda oferece muito material para quem gosta de cinema e suspense. Então Psicose tá na minha lista de clássicos. Eu vou citar um antigo agora. Assim, pra você assistir, você tem que ter uma certa paciência. Mas eu vou trazer ele como uma construção de personagem, né? E eu acho muito boa a construção de personagem, que é O Vento Levou. Eu acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas a construção da personagem da Scarlett durante todo o filme e a solução que o filme dá, que é o que você não espera e que ela mostra realmente quem ela era, por que ela fez tudo que ela fez. Primeiro que não é uma protagonista que a gente pode dizer que é um espelho para nossa vida. Pelo contrário, ela é gananciosa, ela tem algumas atitudes que você não considera padrão para sua vida, né? Ela toma decisões equivocadas o tempo todo, ela toma rumos que você vê que realmente não são bons.
ela tava procurando o amor no lugar errado, ela era obcecada, ela era obsessiva com várias coisas, ela era gananciosa o tempo todo, né? Mas você vê que ela vai se construindo até ela chegar num ponto em que ela percebe aonde ela errou, porque ela errou, e que as ambições dela não podem ser alcançadas do jeito com que ela acreditava que ela deveria buscar, né? No final, ela indo pro porto seguro dela, para o único lugar onde realmente ela se sentia confortável e bem, que ela nunca valorizou, para mim é o ponto mais marcante, porque tem muita gente que acha que o final não faz sentido. Para mim faz todo sentido depois que você conhece e presta atenção na jornada que a protagonista faz durante todo o enredo. O mais engraçado é que existem teóricos que dizem que O Vento Levou é o primeiro blockbuster, né? Pois é. Porque o filme foi isso, foi muita gente vendo o filme, muita gente sendo arrastada pro cinema, né? E ele tem uma linguagem também de blockbuster. Sim. E é um filme da história do cinema. Sim. Não tem como falar em história de cinema sem falar de O Vento Levou. Não combina, né? Não, tá lá. Não, e é engraçado que eu assisti uma série chamada Death Like Me, A Morte Me Caiu Bem, em português, que uma das personagens é que são pessoas que elas voltam como ceifeiros porque elas não completaram algo que elas teriam que completar em vida, né? E uma das personagens era uma atriz coadjuvante que morreu durante as filmagens do Vento Levou. Então, né, eles ficam se referenciando também. E eu acho isso legal. Eu acho um filme muito bom, né? O problema é você ter um pouquinho de paciência e tentar pra assistir, porque existem umas 2 ou 3 horas de filme, mas então, dá uma tarde inteira aí pra você assistir O Vento Levou. Exige um pouco de paciência. Verdade. E você, Pedro? Fale mais um clássico. O próximo filme é O Jogo Mortal, filme de 1972, que é o filme talvez mais recente que eu coloquei aqui na minha lista, né, que só foi filme antigo. Mais uma vez é um filme de suspense, eu não diria suspense, eu diria thriller barra, pra quem é cinéfilo, ele é dirigido pelo Mankiewicz. Mankiewicz foi o que fez a Malvada. O Mankiewicz, ele era famoso por ele construir diálogos muito bem. Ele tinha essa experiência e essa facilidade de trabalhar cores, então ele foi muito reconhecido por essa forma como ele colocava os diálogos. Mas além de escrever os diálogos, a história é muito interessante, porque só temos 2 atores, que é o Laurence Olivier e o Michael Caine. O Michael Caine foi o nosso, para muitos, né? É o Alfred dos filmes do Batman. E é o mais engraçado, é o maior exemplo de filme gato e rato, porque é um querendo enganar o outro o tempo todo. Eu não posso falar mais disso, senão vai dar spoiler. Se vocês não forem assistir As Diabólicas, ou já assistiu, o segundo filme que seria obrigatório para vocês assistirem é Jogo Mortal. É um filme de suspense que você não sente o tempo, vale muito a pena. Pra quem tem medo, fica tranquilo, o filme não é de susto nem nada, é mostrar como um quer quer criar artimanhas pra enganar o outro. Vale muito a pena assistir. Muito legal. Legal. Eu quero citar um filme, é uma trilogia também, não tô nas sagas hoje, é um filme uma trilogia que quando saiu virou um clássico instantâneo e ainda e acredito que vai continuar por muito tempo, que é Matrix. Sim. Que eu acho que foi um dos últimos filmes que revolucionou o cinema, porque assim, eu acho que a gente tá numa época que muita coisa que podia ter sido feita já foi feita. Não tem sido mais tanta coisa criada, ela tem sido mais reinventada. Eu acho que Matrix foi um dos últimos que realmente teve causou essa revolução, esse impacto. E tem aquela questão filosófica e tal, mas também tem aquela questão de moda, que é muito marcante, os efeitos especiais. Ele deu um novo passo para cinema. Então, tudo, assim, sabe? Eu acho que para qualquer pessoa, se você falar com a pessoa que menos gosta de cinema do mundo, né? Se você falar de Matrix com ela vai ter alguma referência visual, pelo menos, na mente dela. É um filme que tá no subconsciente das pessoas, de alguma forma. Então é o meu filme. E é engraçado que, eu não sei se o Pedro ia comentar isso, mas é que as irmãs Wachowski pegaram e lançaram esse filme, levaram um monte de gente no cinema, e aí depois elas tentaram colocar coisas inovadoras de novo, e não emplacou. Me lembra muito de Speed Racer, tentar transformar o que estava lá no anime, né, para telas. Eu acho fantástico de efeito especial aquele filme, mas não emplacou.
Aí tentou o Destino de Júpiter também, né? Emplacou, tentou trazer uma coisa diferenciada também, espacial. O problema das irmãs é que elas são megalomaníacas, então Sim. é muito complicado isso. Muito complicado mesmo. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para a visão delas ainda. Não sei se é isso. Mas é megalomaníaco mesmo que elas procuram fazer. E aí, um sucesso razoável aí com o Sense8, né? Que elas estavam na frente da série. Eu não cheguei a assistir o Sense8. Mas os outros eu cheguei a assistir. Eu lembro que quando eu assisti o Speed Racer eu saí meio desnorteado, assim, por causa o mundo ainda não está preparado, né? O mundo que elas criaram, né, dentro, porque era frenético o negócio também ali. Então, emplacou com Matrix, mas já nos que viriam posteriormente não conseguiram ter o mesmo efeito. Pois é. Mas enfim, Matrix causou bastante efeito. Causa. E assim, o primeiro é bom, os outros não são tão bons quanto o primeiro, né? É. Eu não sei se eu estou errada. Não, total. O primeiro filme é realmente o padrão. Sim. E é engraçado que alguns, especialmente quando você fala em trilogias, né? Geralmente, a própria trilogia não se supera dentro dela mesma. É muito raro você ver uma trilogia que os 3 filmes são perfeitos, né? Geralmente tem um filme que é muito bom e um que é bom, um que é muito bom e o outro que... A gente assiste, né, pra terminar. Mas a gente nerd tá aqui pra isso. Eu sou fã e quero service. Exatamente. Melhor frase pra descrever. Mas vai, Thames, fala um clássico aí. Tá bom. Eu vou falar na verdade, eu vou fazer igual o Pedro, né? Tem o diretor que é clássico, mas eu vou pegar o filme que eu acho que as pessoas menos conhecem, porque é blow your mind, assim, é de explodir mentes quando você pensa no cara fazendo isso. Que é o Doutor Fantástico, do Kubrick. Nossa! E tem um nome gigantesco, né? Peraí, deixa eu ver que ele tá aqui na minha estante, de repente já tem o nome dele. É o nome gigantesco do filme. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. É, gigantesco o nome. E é um filme, assim, que, quando você para pra pensar no contexto em que ele foi feito e a crítica que ele tá fazendo, o cara foi genial, assim, incrível. Porque ele vai falar sobre o que é a Guerra Fria antes do auge da Guerra Fria, ou perto do momento que a Guerra Fria que é uma guerra ideológica, uma coisa meio sem noção, e é um humor super negro e ácido, assim, sabe? Você tem que pegar a manha, não é pra todo mundo, nem todo mundo entende. Eu achei ele incrível, assim, sabe? A sacada do cara, ele escrever tudo, ele fazer esse humor, ele colocar americanos, soviéticos e nazistas junto pra fazer uma crítica social, e aí você vê que tudo tá caminhando pra um negócio que você não espera, ao mesmo tempo espera e você fica apreensivo, aí você fica realmente você se envolve com o filme, se envolve com as narrativas, a crítica é pesadíssima, assim, no momento em que ninguém tava pensando no que ele tava pensando. Tava rolando a Guerra Fria, as pessoas estavam acreditando, né, nas propagandas e na ideologia. Ele falou assim, não, gente, é só propaganda, isso é tudo fachada, isso é só uma guerra ideológica, não tem uma real ameaça. Se houver uma ameaça, vai acabar com o mundo. E ele enxergou isso no momento em que ninguém via, então é sensacional. Por isso que eu falei que é de explodir mentes, assim, quando você olha o cara sendo tão crítico no momento em que ninguém tava pensando nisso, ninguém tava ligando, sabe? Sensacional. Principalmente chama atenção é o humor, a forma como o Kubrick cria, né, as relações entre os personagens. Uma das coisas que ele melhor fez, existe muita comparação entre ele e o Bergman, e realmente ele foi o que chegou mais próximo ao Bergman da criatividade, da complexidade de criar os diálogos, foi o Kubrick. Não, e tem o Peter Sellers fazendo 3 personagens, né, dentro do filme. E detalhe, agradando o Kubrick, porque o Kubrick gostava de soltar os cachorros em todo mundo. Agora,
Peter Sellers fazia alguma coisa, ele, nossa, tá perfeito, tá lindo, tá maravilhoso. Então, pelo menos foi o documentário que eu vi, falaram sobre isso, né? Ele era um carrasco dentro do set, mas com ele, especialmente, falou, não, tá maravilhoso. E ele tinha fama de perfeccionista também, né? Então... E o Kubrick era muito complicado lidar no set com o Kubrick. Tinha cena que ele pedia pra refilmar mais de 20 vezes. Por exemplo, Iluminados, os atores sofreram muito com isso, né? Sim. Então ele não era um diretor fácil de se lidar. A menina chorando no Iluminado ela tava chorando de raiva. Queria arrebentar ele. Traumatizante. Então, exatamente. Ele não era uma pessoa fácil de se lidar, mas eu gosto muito desse filme. E eu já tentei passar pro 9º ano, eles olharam pra minha cara e falaram assim, professora, eu não entendi. Aí eu falei assim, ai, gente. Eu falei assim, não é pra todo mundo, então. Calma, eu vou passar pro ensino médio que eles entendem. Pedro, mais um clássico. Fica aqui o Falcão Maltês ou Relíquia Macabra, filme de 1940, ele tem esses 2 títulos. É um filme importantíssimo, porque ele é o primeiro grande sucesso do gênero noir. Existiram outros filmes antes, mas não tão bem construídos como o filme de John Huston fez aqui. E outra importância é que ele eleva o patamar do Humphrey Bogart para um ator de primeiro escalão. Além de ele ter uma história muito interessante que vai conduzir um mistério, uma investigação. Para quem gosta do filme noir, é um prato cheio, né? Todos os clichês estão aqui. Aqui preza para a atuação do Humphrey Bogart, e ele diz muito pelo olhar, quando ele quer ter um desprezo sobre a personagem em si, sobre os outros personagens, ele faz um olhar de desprezo, de julgamento. Ele não coloca isso em palavras. Interessante. E a sequência final, que é uma sequência de praticamente 20 minutos, e a gente não sente o tempo passar, porque John Huston tem todo o controle da narrativa que está acontecendo, né? Muito bem. Eu acho que a gente já falou assim, eu me sinto mal porque eu acho que eu tô sendo injusta com os outros clássicos, sabe? Sabe quando você fica assim, você fala um e você diz, nossa, mas eu não falei aquele, tal, né? Sim. Nós amamos todos, mas é porque a gente não tem muito tempo. Acho que a gente já falou bastante. A gente vai fazer um bloco só, sabe? Tipo, tiro rápido, fazendo nossas listinhas assim de mais alguns clássicos sem explicação. O que eu gostei desse é porque eu conheci alguns filmes que vocês citaram que já entraram na minha lista, né? Que o porquê deles terem se tornado clássicos de seus gêneros e do cinema. Mas tá. Eu vou começar aqui comigo, depois com a Tamires, depois o Pedro, porque as damas primeiro, tá, Pedro? Que aqui a gente é feminista. Um clássico nacional, pra mim, é O Alto da Compadecida. Clássico de filme de romance. Orgulho e Preconceito. Clássico de terror, não vou citar que eu não assisto terror. Clássico do suspense, eu já falei, é o Psicose, mas agora eu vou citar Janela Indiscreta, que eu adoro. Um clássico adolescente, Meninas Malvadas. E um clássico filme antigão, Cidadão Kane. Tá, então essas são algumas listas minhas. E aí um clássico de trilogia, um clássico nerd, Senhor dos Anéis. Agora, Camis. Ok. Um clássico nacional. Eu vou escolher o Brás Cubas. Gosto muito. Ok, clássico de romance. Difícil, hein? Você falou que eu ia falar, mas eu vou pensar ainda. Tá, enquanto isso, um clássico de suspense. Fácil, A Múmia. Terror. É um que eu não consigo assistir mais. Eu assisti a primeira vez, já deu. Exorcista. Clássico. Eu assisti uma vez, com 10 anos. Depois disso, eu falei assim, não, nunca mais. Ok, clássico adolescente. Eu vou escolher o Clube dos 5. Ótima escolha. Também acho. Clássico nerd. Star Wars. Claro. Óbvio. Você achou que ia faltar Star Wars? Você achou muito errado. Não, eu tava achando que tava demorando até. Eu pensei assim, ninguém falou Star Wars. Tava demorando, mas é óbvio. É que a gente já fez um inteiro sobre Star Wars, então eu achei injusto. E agora um clássico antigão, assim, que você diz clássico raiz, clássico filme velho. Aí que pega, porque eu tenho alguns, eu posso citar 3, não tem problema? Pode. Tá bom. Uma Rua Chamada Pecado, Juventude Transviada e Sindicato dos Ladrões. E um clássico de romance. E aí faltou de romance. É que romance eu não assisto muito. Eu posso colocar um bem bobinho? Pode. É que eu tô pensando em algum épico que eu assisti. Não, tem o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é romance.
que eu acho que ele com certeza é um clássico, na minha opinião, óbvio, né? Então, esse é o mais perto de um romance que não seja... Eu tenho uns romances que não são clássicos, assim, que eu gosto muito do Despertar de uma Paixão, mas eu acho que poucas pessoas conhecem, então não consideramos clássico. Então... Sabe um filme que eu lembrei esses dias, amiga? Qual? Eu tava lembrando de Um Príncipe em Minha Vida. Ah, o clássico da Sessão da Tarde. Sim. Nossa, eu adoro. Enfim, um dia eu vou assistir de novo. Agora vamos lá, Pedro. Vamos lá, vamos mandar ver. Um clássico nacional. Cidade de Deus. Ah, é bom também. Ótimo filme. Mas é que Memórias Póstumas eu tenho no meu coração, que é o meu livro preferido também. Sim. É um clássico de romance. É a Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen. Terror. Pânico. Tem vários pânicos, não tem? Pânico o primeiro, tá? É uma franquia grandinha até. Um clássico suspense. Onde os fracos não têm vez. Os irmãos Coen. Clássico adolescente. Coloca no final esse, por favor, que eu tô pensando aqui. Tá, adolescente já sei, a Princesa Prometida, lembrei. É um clássico adolescente? Só que eu esqueci do Juventude Transviada, então fica a dica também. Mas você falou outra de Juventude Transviada. Então é Como Caminha a Humanidade que eu não falei. Então, desculpa. Você dói no coração algum filme que a gente não fala, né? Agora um clássico nerd. Flash Gordon. Um clássico antigão. Antigão, Nosferatu. Nosferatu é bom também. Comédia? Faltou comédia. É verdade, faltou comédia. Musical. Sim. Falem vocês então, clássicos de comédia musical. Vou começar pelo Pedro, um clássico da comédia. Quem vai ficar comédia? Clássico musical e Sapatinhos Vermelhos. Vou escolher você, Thames, um clássico da comédia. Difícil, hein? Não sei o que sugeriram. Eu tava aqui quietinha. Pois é, mas é que eu tô pensando, tem tantos. Qualquer um com a Adam Sandler, né? Aquela mais penteada. Não, brincadeira. De repente 30? É comédia? Sim. É comédia romântica. Então, de repente 30. Ok. E musical? Musical, Fantasma da Ópera, com certeza. Com certeza. Tá, eu vou falar um musical primeiro, porque enquanto eu penso na comédia, o musical... Cantando na Chuva é meu musical favorito. Mas tem vários. Tem Gigi, tem um Americano em Paris, tem um clássico francês, um musical francês também que eu gosto bastante, que é Duas Garotas Românticas. Tem vários, mas eu acho que o clássico dos musicais pra mim é Cantando na Chuva. Meio clichê falar ele, mas enfim. E de comédia, cara, é estranho, porque a maioria dos filmes de comédia eu não gosto. Eu acho meio machistão, assim, não. Bridget Jones, né? Bridget Jones. Bridget Jones acho que pode ser, então, um clássico de comédia. Então é isso. Faltou animação. Tá, então, animação, o Gigante de Ferro. Rei Leão. Toy Story. E é isso, gente. Entre tantos clássicos, tem muita coisa que a gente não citou. Eu acho que dava de fazer uma série de podcasts só sobre filmes, só sobre clássicos do cinema, filmes que a gente sente falta, filmes que marcaram o cinema, ou que marcaram a nossa concepção de cinema de alguma forma. Então é isso, comentem aí. Só sobre anos 80. Só sobre anos 80. Dá de fazer clássicos só dos anos 80, só de comédia nem tanto, mas só de musicais, só de romance, só de adolescente, só de terror, só de frente, porque uma história do cinema ela é muito longa, então ainda bem que tem várias coisas que a gente pode citar. Mas é isso, comentem aí os filmes os clássicos do cinema pra vocês, os que vocês gostam, que vocês sentem falta. E é isso, eu acho. Eu gostei dessa conversa que a gente teve hoje, eu me senti mais inteligente em descobrir clássicos, em conversar sobre eles. Eu acho que, sei lá, eu acho que quando a gente começa a pensar, sabe? É legal quando a gente gosta de um filme, mas quando a gente começa a pensar o impacto que esse filme teve social, né? Isso dá um orgulho, né? A gente pensa assim, cara, que top! Entende? É legal quando você pensa que um filme ele pode influenciar outros filmes, pode influenciar a moda, pode influenciar uma geração inteira, outras gerações, pode influenciar a forma que você enxerga o cinema. O filme, eu acho que é interessante essa habilidade que o cinema tem de você estar sempre se reinventando quando você começa a apreciar o cinema, né? Quando você começa a apreciar as histórias que são contadas, o cinema vai se reinventando e você vai se reinventando com as histórias que você vai assistindo. Então acho que isso é muito legal, essa habilidade que o cinema tem com a gente. Sim. Então eu gostei de ter gravado esse podcast, poder falar de Casablanca, que eu tava querendo falar faz tempo. Tem um vídeo muito legal na internet, por sinal, falando pra quem entende inglês, que é Todas
das vantagens do filme Casablanca, que é muito bom. E é isso. Vocês têm mais alguma consideração final pra fazer? Algum comentário antes da gente ir pras nossas despedidas? Veja os filmes do Hitchcock, pronto. Sim, o Hitchcock é um que merece um podcast só pra ele. Merece. O Kubrick também. Merece. Eu acho que faltou alguns filmes também do Martin Scorsese, mas a gente pode deixar isso pra um outro podcast. Eu gosto muito dele. Sim. E se daqui a algum tempo os filmes do Zack Snyder virarem cult, como a gente já acha, como já estão ficando, alguns já estão se tornando cults, ouçam esse podcast e escutem um. Eu avisei. O Zack Snyder vai virar filme cult. E eu não falo isso de zoação, não. É só porque, sei lá, é o que parece que tá acontecendo. E é isso, gente. Obrigada por estarem com a gente. Quem não escutou ainda o podcast da Lois Lane, vai ouvir, porque foi o melhor podcast que nós já gravamos aqui nesse Bolsa Nerd. Adorei. Falando sobre esse ícone dos quadrinhos. Você ouviu, Pedro? Ouvi, gostei bastante. Tá vendo? Nossas teorias também, né? Ouçam o podcast da Lois Lane também, porque eu gostei muito de fazer. Eu acho que é uma das nossas paixões por quadrinhos e lá está bem esboçado tudo. Faremos um próximo, quem sabe, né? Não, gente, é que a nossa rotina tá meio difícil. Tá meio difícil, tá meio puxado. Chama-se reestruturação de empresa, né? Sim. Sim, nos acompanhe nas redes sociais também. Obrigado por tudo até agora também, né? Que já tem mais de 500 na nossa fanpage, então fiquei muito feliz por isso. É verdade. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Pedro. Agradeço. Nosso guru. Que isso. Agradeço o convite. Sempre bom falar de cinema. Sempre bom falar com vocês também. Gosto muito do Terra Zero. Sou fã de carteirinha, né? E o espaço aqui é muito bacana para discutir. Então, obrigado. Quem quiser falar de cinema, passa lá no canal Claquete. Tem podcast, texto, artigo e vídeos no YouTube. Vocês vão gostar bastante. Muito obrigado. E tem uns artigos muito bons, gente. Sim. Eu recomendo bastante. Tem um que ele escreveu sobre o Rosen, que eu acredito assim, cara, vontade de colar na testa, assim, para as pessoas lerem. Quando... É verdade. Mas, meu irmão, a gente siga um Terra Zero também, siga o Comic Pod e tudo mais. E é isso. E aí, deixa eu contar. A gente ainda vai gravar um podcast só sobre a CW, que dão as caprichetes de plantão. Os nerds de plantão se preparem, que a gente vai falar de One Tree Hill, vamos falar de Smallville, vamos falar de Gilmore Girls, de Kyle, aquela cara que não tinha umbigo, assim, essas séries tudo, sabe? Qual é o nome do carinha mesmo? Aquele do Zack, da série Chuck. Vai falar tudo nesse podcast. Felicidade bateu. CW, DLC, tudo assim, CW. A gente vai fazer um podcast ainda incrível. E claro que a gente vai falar também de Arrow, Flash, que tá na CW. CW, canal ícone, que prendia a gente nos domingos à tarde, depois da igreja. One Tree Hill. Lances da vida. Lances da vida foi Então se preparem que a gente tá preparando um podcast incrível sobre esse canal ícone que é a CW, que tem criado muito adolescente. É verdade. Que criou a gente. Mas enfim. Você só entende depois que você assiste Riverdale e fala assim, nossa, como isso é adolescente. Sim, mas você assiste. É o canal da vergonha alheia, do prazer culposo, é a CW. Nossa, CW. Mas eu não vou falar nada porque tem séries que eu amo lá, por sinal, Danny the Virgin, Project Girlfriend, ótimas dicas, mas a gente vai falar tudo no canal cast sobre a CW, né, Tami? A gente tá se coçando pra poder falar dessa série da CW. Não é mesmo? Não é mesmo? Então tá, até mais, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Tchau!